O filme começa com o famoso Homem-Aranha que estava passeando livremente pela cidade com suas teias. De repente, o Homem-Aranha vê um carro em alta velocidade e ele decide segui-lo. Assim que o carro para em um beco, o Homem-Aranha aparece e enfrenta 3 vilões que saíram do carro. Ao derrotar os 3 vilões, o Homem-Aranha tem uma surpresa ao ver um quarto vilão, chamado Shocker. O vilão ataca o Homem-Aranha com seus poderes, mas nesse momento, o Homem-Aranha percebe que não tinha mais teias para usar. Nisso, ele decide se esconder e espera alguns minutos para recarregar suas teias. Ao recarregar as teias, o Homem-Aranha volta a batalhar e derrota Shocker e seus capangas. Mais tarde, o Homem-Aranha remove seu traje e se torna o jovem Peter Parker. Peter vai até a entrada de um cinema e lá ele se encontra com seus amigos Harry, Mary Jane e sua namorada Gwen. No entanto, ele acaba chegando atrasado e Gwen fica muito irritada. Peter sugere ir jantar em sua casa, mas Harry convence a irem a um restaurante. Peter concorda e assim os 4 amigos vão a um restaurante. Após jantarem, Peter fala para Harry que irá propor a Gwen em casamento. Harry fica feliz com a notícia e o encoraja a fazer o pedido naquela mesma noite. Mais tarde, Gwen chega em sua casa e quando Peter estava prestes a fazer o pedido de casamento, ele ouve o som das sirenes de uma viatura e ele decide adiar o pedido de casamento. Peter se despede de Gwen com um beijo e vai embora. Após uma introdução com referências dos quadrinhos, vemos novamente o Homem-Aranha que estava com seu traje totalmente destruído. Ele estava vendo uma notícia onde dizia que o presidente da empresa Oscorp, chamado Norman, juntamente com Gwen, que era a namorada de Peter, foram encontrados sem vida e que o suposto culpado de tudo era o Homem-Aranha. Mais tarde, Peter vai até o túmulo de Gwen e deixa uma rosa no local. Nesse momento, Mary Jane aparece e diz que todos estavam preocupados com ele. Ao ver que Peter estava muito triste, Mary Jane o convida para uma festa, para ele tentar se distrair um pouco. Peter fica muito chateado e diz que todas as pessoas que ficam ao seu redor acabam sendo prejudicadas. Mary Jane fica triste com tudo que Peter falou e decide ir embora. Antes de ir, ela entrega uma carta para Peter e fala para ele entregá-la ao Homem-Aranha. Nesse instante, Mary Jane vai embora e Peter abre a carta. A carta era de uma mãe de um menino, chamado Tim, que estava sofrendo de uma doença terminal e que seu último desejo era conhecer o Homem-Aranha. Após isso, Peter procura seu amigo Harry e o encontra dormindo no sofá. Peter o acorda e percebe que Harry estava com a aparência péssima. Ao questionar sobre a ausência dele para se despedir de Gwen, Harry explode de raiva e fala que seu pai também foi finalizado. Harry diz que Peter não é o único que perdeu alguém que amava e o insulta, falando que ele só pensa nele mesmo. Os dois discutem e, eventualmente, Harry acaba indo embora do local. Mais tarde, naquela noite, Peter acaba tendo um pesadelo em que ele vê uma mulher à sua frente e, ao se aproximar dela, percebe que era sua namorada Gwen. No entanto, Gwen descobre que ele é o Homem-Aranha e diz que ele a finalizou. Ainda no sonho, Peter se lembra de tudo o que aconteceu, até mesmo o momento de sua batalha contra o vilão do Duende Verde. De repente, Peter acorda assustado e percebe que acabou de ter um pesadelo. Ele vai até a cozinha, prepara um café e encontra um pendrive. Ao colocar o pendrive no computador, Peter vê vídeos com bons momentos que passou com Gwen e seus amigos. No entanto, ele fica triste ao perceber que Gwen não voltaria mais. Após isso, Peter se depara novamente com a carta que ele tinha visto mais cedo e decide ir até o guarda-roupa e pegar seu traje de Homem-Aranha. Enquanto isso, Harry estava andando pelas ruas, mas ele estava muito deprimido por tudo o que aconteceu em sua vida. O Homem-Aranha, que agora estava no topo de um prédio, estava se lembrando do momento em que sua namorada Gwen foi finalizada pelo vilão Duende Verde numa ponte. Quando o Homem-Aranha foi atrás do Duende Verde, eles travaram uma árdua batalha e o herói acabou sendo gravemente ferido. No entanto, quando o Duende Verde o alerta que todos que ele ama acabarão sendo finalizados, o Homem-Aranha se enfurece e usa toda a sua força e habilidade para derrotar o Duende Verde. Enquanto isso, Mary Jane estava participando de uma festa e se encontra com seu amigo chamado Flash Thompson. Flash fala que, embora eles não sejam muito amigos, ele sabe que algo está acontecendo entre ela, Harry e Peter.
Mary Jane diz que não vê Harry há semanas e não sabe onde encontrá-lo. Flash diz a ela que viu Harry andando pela cidade, e ao ouvir isso, Mary Jane sai do local para procurar por Harry. Mais tarde, o filme mostra o quarto do garoto Tim, onde sua mãe tinha enviado a carta para o Homem-Aranha. Em seu quarto, havia vários pôsteres e itens relacionados ao herói, mostrando que o garoto era muito fã do Homem-Aranha. Sua mãe estava lendo uma revista em quadrinhos do Homem-Aranha, quando, de repente, o Homem-Aranha aparece no local e o garoto fica muito emocionado. A mãe de Tim agradece ao Homem-Aranha por aparecer e o deixa sozinho com Tim. O Homem-Aranha fica impressionado ao ver os itens que Tim colecionava, incluindo uma peça para atirar teias. O Homem-Aranha ensina o garoto a como lançar as teias e ele fica muito feliz. Após isso, eles jogam um pouco de videogame e Tim pergunta o que aconteceu com a garota da ponte. O Homem-Aranha fica surpreso com a pergunta e conta que a garota chamada Gwen não está mais nesse mundo e que tudo o que aconteceu foi culpa dele. Ele também diz que não é mais um herói e que todas as coisas que Tim possui não o representa mais. Tim diz que o Homem-Aranha é um herói por causa das histórias que leu, mas o Homem-Aranha fala que essas são apenas histórias e que não representam o que ele vive de verdade. Para que Tim entenda melhor, o Homem-Aranha começa a contar uma história a ele. A história fala da origem do Homem-Aranha, quando ele foi picado por uma aranha radioativa e ganhou superpoderes. Infelizmente, nesse momento, seu tio acabou sendo finalizado e, com muita raiva, o Homem-Aranha foi atrás da pessoa que o finalizou. Ao encontrá-lo, ele pensou em finalizá-lo, mas o Homem-Aranha o deixou vivo, e desde então, o herói luta para salvar a cidade dos vilões. O Homem-Aranha termina dizendo que mesmo que ele tente salvar todos, algumas pessoas à sua volta podem acabar sendo prejudicadas. Tim fica surpreso com a história, e quando ele ia mostrar um álbum de recortes que fez sobre o herói, o Homem-Aranha decide ir embora, pois ele pensou que Tim poderia descobrir sua verdadeira identidade. Algum tempo depois, Harry foi visitar o túmulo de seu pai em meio a uma forte chuva. Nesse instante, Mary Jane encontra Harry e o leva até seu carro. No carro, Mary Jane pergunta onde ele esteve, e ele fala que estava tentando ficar sozinho devido à perda de seu pai. Mary Jane também fala que se sente sozinha, mas ela lembra a ele que é nesses momentos que os amigos devem se apoiar. Ela também recorda a ele da primeira vez que conheceram Peter e Gwen, onde estavam esperando por fogos de artifício debaixo de uma chuva. Enquanto conversam, o Homem-Aranha, que tinha saído do quarto de Tim, se encontra com a mãe do garoto e conversa com ela. O Homem-Aranha fala que ele não deveria estar lá, pois Tim acredita que o Homem-Aranha é um verdadeiro herói, e ele diz que não se considera um herói. A mãe de Tim começa a se emocionar, dizendo que seu filho precisa ter alguém em quem acreditar, principalmente em um super-herói que salva as pessoas. Após a conversa, o Homem-Aranha retorna ao quarto de Tim e ele se desculpa por dizer que não era um herói de verdade. O Homem-Aranha se senta ao lado de Tim e eles observam o álbum que continha histórias de todos aqueles que o Homem-Aranha havia salvado. Ao ver todas as fotos, o Homem-Aranha começa a recuperar sua confiança e ele começa a acreditar que é um verdadeiro super-herói. Mais tarde, antes de ir embora, o Homem-Aranha revela sua verdadeira identidade a Tim. Ele retira sua máscara e revela ser Peter Parker. Tim o reconhece, dizendo que ele é o fotógrafo que sempre tira fotos do Homem-Aranha. Tim fala que sente medo do que pode acontecer com ele no futuro, mas Peter o conforta e diz que, embora não saiba o que o futuro reserva, ele deve ser corajoso. Antes do Homem-Aranha sair, Tim pergunta se ele voltará, e o herói fala que sempre estará na cidade, e após isso, ele vai embora. Mais tarde, Peter acaba indo visitar o túmulo de Gwen e se sente arrependido por não tê-la pedido em casamento e não tê-la salvo. Após isso, Peter vai para casa e grava uma mensagem de áudio, onde ele diz que um garoto o ajudou a sentir que é um super-herói e que pode salvar a cidade dos vilões. Após parar a gravação, Mary Jane e Harry aparecem. Harry pede desculpas a Peter e ele fala que deveria ter estado ao lado dele quando mais precisava. Peter e Harry resolvem seus conflitos e ele fala que não consegue viver sem seus amigos por perto. Após isso, Harry convida Peter para uma festa no dia seguinte e Peter aceita.
Na cena final, Peter chega ao local da festa para se reunir com seus amigos, mas quando ele estava prestes a entrar, ele ouve o som das sirenes da polícia. Ao ouvir as sirenes, Peter veste o traje de Homem-Aranha e parte para salvar a cidade. E após isso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveitar para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.